Muito boa tarde, amigos e amigas de O Pequeno Príncipe e do Evangelho. Somos nós, uma fraternidade, uma confraria, uma solidariedade, um amor. Estamos juntos nessa trajetória, nos irmanando, nos confraternizando. Muito feliz. Uma jornada que é muito rica e enriquecedora, onde nós relemos O Pequeno Príncipe à luz do Evangelho, ou, se você preferir, relemos o Evangelho à luz de O Pequeno Príncipe. Não importa. Importa que releiamos a nós mesmos e a vida, nos propondo a uma nova maneira de ver e viver. Que assim seja para vocês e para mim. Saúdo a opção de vocês, de cada um de vocês. Saúdo a opção dos coordenadores espirituais desse trabalho, porque eu tenho certeza que não estamos sós. E que assim seja mais uma tarde saborosa, de reflexões, de autoconhecimento, de estímulo à prática do bem, ao florescimento do que há de melhor em nós, ao conhecimento e ao reconhecimento da nossa criança interior, de posse da qual, como prometido por Jesus, alcançaremos o reino do céu. Somente aqueles que forem como crianças entrarão no reino dos céus. Que as nossas crianças todas, alegremente, voltem às aulas, porque era assim fantástico tirar férias, mas era maravilhoso voltar às aulas. Que assim seja. O bom filho a casa torna. Voltemos juntos, nos abracemos, nem que seja com o olhar, nos entronizemos no lugar de alunos, aprendizes, de descobridores da vida. Maravilhoso, que assim seja. Hoje estamos no capítulo 15. Olhem só, já fizemos 15 e eu convido aqueles de vocês que não tiverem acompanhado nossos outros encontros. Foram encontros especiais, vale a pena revisitá-los. Você pode encontrá-los todos no nosso canal de YouTube, que tem o nosso nome, Maurício Zomignani. Você será muito bem-vindo. Inscreva-se, participe, comente, compartilhe. Nada mais interessante, nada mais essencial nesse nosso momento e sempre do que ter contato com o bem e compartilhar o bem. Conhecimento, autoconhecimento e prática do bem. Que assim seja conosco próprios, com nós todos. Estamos no capítulo 15 e vamos fazer a leitura do capítulo comentada à luz do Evangelho. O sexto planeta era 10 vezes maior.
Antoine, deixando o seu planetinha em que vivia com 3 vulcões e uma flor, um asteroide minúsculo, foi percorrendo outros asteroides que também continham apenas uma pessoa. É como se o Pequeno Príncipe nos ensinasse que só vencemos a nossa solidão visitando outras solidões. Esse era o 6º planeta e era 10 vezes maior que os outros. Era habitado por um velho que escrevia livros enormes. Ora, vejam, eis um explorador! Exclamou ele logo que avistou o Pequeno Príncipe. Nossa criança já havia sido chamada de súdito por um rei ou por alguém que se pensava rei. Já tinha sido chamado de admirador por um vaidoso que se julgava ídolo. E agora era chamado de explorador por esse saboroso personagem que nós vamos descobrir juntos. O príncipezinho sentou-se à mesa, meio ofegante, já viajara tanto. De onde vens? Perguntou-lhe o velho. Que livro é esse? Indagou-lhe o Pequeno Príncipe. Que faz o senhor aqui? Estava cansado, mas não amortecido em sua prodigiosa curiosidade. Sou geógrafo, respondeu o velho. Que é um geógrafo? Perguntou o príncipezinho. É um especialista que sabe onde se encontram os mares, os rios, as cidades, as montanhas, os desertos. Isso é bem interessante, disse o Pequeno Príncipe. Eis afinal uma verdadeira profissão? E lançou um olhar ao redor, no planeta do geógrafo. Nunca havia visto planeta tão grandioso. E disse: o seu planeta é muito bonito. Há oceanos nele? Não sei te dizer, disse o geógrafo. Ah! O príncipezinho estava decepcionado. E montanhas? Não sei te dizer, disse o geógrafo. E cidades, e rios, e desertos? Também não sei te dizer, disse o geógrafo pela 3ª vez. Mas o senhor é geógrafo? É verdade, disse o geógrafo, mas não sou explorador. Faltam-me exploradores. Não é o geógrafo quem vai contar as cidades, os rios, as montanhas, os mares, os oceanos, os desertos. O geógrafo é muito importante para ficar passeando. Nunca abandona a sua escrivaninha. Mas recebe os exploradores, interroga-os e anota os seus relatos de viagem. E quando algum lhe parece interessante, o geógrafo faz um inquérito sobre a moral do explorador. Por quê? Porque um explorador que mentisse produziria catástrofe nos livros de geografia, assim como um explorador que bebesse demais. Por quê? Perguntou novamente o Pequeno Príncipe. Porque os bêbados vêm em dobro
Então o geógrafo anotaria 2 montanhas, onde na verdade só há uma. Conheço alguém, disse o príncipezinho, que seria um mau explorador. É possível. Pois bem, quando a moral do explorador parece boa, faz-se uma investigação sobre a sua descoberta. Vai-se vê-la? Perguntou o príncipezinho, animado. Não, seria muito complicado. Mas exige-se do explorador que lhe forneça provas. Tratando-se, por exemplo, da descoberta de uma grande montanha, é essencial que ele traga grandes pedras. O geógrafo de repente se entusiasmou. Mas tu vens de longe. Certamente és explorador, portanto vais descrever-me o teu planeta. E o geógrafo, tendo aberto o seu caderno, apontou o lápis. Anotam-se primeiro a lápis as narrações dos exploradores. Espera-se, para anotar a caneta, que o explorador tenha trazido as provas. E então interrogou o geógrafo. Onde moro? Disse o pequeno príncipe. Não é interessante, é muito pequeno. Eu tenho 3 vulcões, 2 em atividade e 1 extinto. Mas a gente nunca sabe. A gente nunca sabe, repetiu o geógrafo. Tenho também uma flor. Nós não anotamos as flores, disse o geógrafo. Por que não? É o mais bonito. Porque as flores são efêmeras. O que quer dizer efêmera? Os livros de geografia, disse o geógrafo, são os mais exatos. Nunca ficam ultrapassados. É muito raro que uma montanha mude de lugar. É muito raro um oceano secar. Nós escrevemos coisas eternas. Mas os vulcões extintos podem voltar à atividade, interrompeu o pequeno príncipe. O que quer dizer efêmera? Que os vulcões estejam extintos ou não, isso dá no mesmo para nós, disse o geógrafo. O que nos interessa é a montanha. Ela não muda. Mas que quer dizer efêmera? Repetiu o príncipezinho, que jamais desistira de uma pergunta que tivesse feito. Quer dizer ameaçada de desaparecer em breve. Minha flor está ameaçada de desaparecer em breve? Sem dúvida. Minha flor é efêmera, pensou o pequeno príncipe, e não tem mais que 4 espinhos para defender-se do mundo. E eu a deixei sozinha. Ali ele percebeu que a flor era desprezada pelo geógrafo e altamente valorizada por ele. E pelo mesmo motivo, por ser efêmera. Mas o pequeno príncipe
Se é verdade que se importava muito que a sua flor deixasse de permanecer na matéria, tinha certeza que permaneceria para sempre no espírito, no seu espírito, a sua flor. E se ao geógrafo só tinham importância as coisas da matéria, ao seu coração só tinham valor as coisas do espírito. Esse foi o primeiro gesto, o primeiro ensaio de remorso de O Pequeno Príncipe. Mas retomou a coragem. Qual planeta me aconselha a visitar? Perguntou ele. A Terra, respondeu o geógrafo. Goza de boa reputação. O príncipezinho e a nossa criança, conversando, lembram-se de duplas de viventes e controladores, aqui expressos como exploradores e geógrafos. Há pessoas que querem viver e há pessoas que querem controlar. Algumas dessas duplas são infelizes. Há duplas, porém, de viventes e escreventes que se admiram, como Platão e Sócrates, como Antoine e o príncipezinho. Há, enfim, duplas que se amam, como João Evangelista e Jesus. Exploradores e escreventes. E o escrevente que admira a caminho de amar o seu explorador, está a caminho de também se transformar-se em explorador. Que lindo se fosse assim também entre os cristãos e o Cristo. Não é? O príncipezinho partiu, pensando na sua flor. Como enriquece a nossa alma uma narrativa como essa, vocês não acham? Como percebemos as nuances da personalidade das pessoas, as nuances que existem entre nós mesmos, as sombras e as luzes. Como há um eu dentro de nós que quer controlar e permanecer atrás de suas escrivaninhas. Como há um eu em cada um de nós que quer viver. Grandes viventes quiseram
ser controlados por controladores. O pai de Siddhartha Gautama, o Buda, tentou controlá-lo. O pai de Francisco de Assis tentou controlá-lo. Eles perceberam a armadilha do pseudo-sucesso das moedas, dos poderes, das famas, dos controles e voaram. Lindo exemplo para todos nós, que precisamos voar dos controladores externos e internos, não é? Lindo, maravilhoso, o processo dos luminares que deixaram as suas próprias zonas de conforto e se desconfortaram para servir, para ser úteis, para cuidar dos irmãos menores. Foi para isso que Francisco, Buda e que Jesus vieram à Terra. Irmãos maiores que se fizeram maiores realmente por cuidar dos menores. Para eles foi ótimo, para nós foi maravilhoso. Desde que nós os admiremos. Desde que nós os amemos. E para além de nos autodeclararmos admiradores, seguidores, efetivamente admirarmos e seguirmos. Que esse seja o nosso caminho. Viver. Deixemos a César o que é de César e demos a Deus o que é de Deus, porque há em nós um César, um homem social, um eu superficial, uma máscara, e há em nós um eu essencial, um rosto, uma vida. Colocarmos para fora, mesmo que pareça tão fraco, o que é essencial, porque aos olhos da terra o que é essencial parece fraco, como a flor que o geógrafo nem quis anotar por ser efêmera. Mas a flor só é efêmera na sua aparência, na sua matéria, na sua essência. A flor, amada pelo Pequeno Príncipe, é eterna, porque o Espírito é eterno, porque o amor é eterno. Que essa nossa vida, que esses nossos passos, que esses nossos estudos, que esse nosso desabrochar se dê em busca do eterno e não do provisório. Que busquemos viver e não controlar. E que façamos a trajetória entre o controlador e o explorador, admirando os grandes exploradores e seus relatos de viagem. Aqui descobrimos que o Pequeno Príncipe e o Evangelho de Jesus são relatos de viagem.
E nesse processo de admirar, de aprender, de seguir os exploradores, não para controlar, mas para relatar, admirar, nós acabemos por amar. Amar os amadores, amar o amor, amar o próximo como a si mesmo, a caminho de amar a Deus sobre todas as coisas. Trajetória da vida, trajetória da essência. Partindo do orgulho e do egoísmo, do eu aparente, da ilusão de eu, porque de verdade nós não somos nem homens, nem mulheres, nem brancos, nem negros, nem brasileiros, nem estrangeiros, nem ricos, nem pobres. Tudo o que nós supomos ser, não somos, é máscara. Enquanto que tudo o que temos desprezado, por ser efêmero, por ser apenas belo, apenas perfumado, é a vida. 1000 montanhas existem, apenas algumas são os nossos vulcões. 1000 plantas existem, apenas uma é a nossa flor. Tomemos esse importar-se com algumas coisas e expandamos para nos importar com cada vez mais. Tomemos a própria morte, que nos tira um grande amor, como convite para que nos importemos com mais e mais. Importemo-nos, trazendo para dentro de nós. Façamos essa importação de quem traz para dentro de si porções cada vez maiores de seres, porções cada vez maiores de coisas, porções cada vez maiores de conhecimentos, porções cada vez maiores de vida e de amor. Importemos a vida, importemos o outro, importemos o todo. Porque como fractais nós somos o todo, mas somos sem saber. E o fractal autoconsciente que se descobre todo, a criatura autoconsciente que se descobre Deus, realiza o seu destino, que é ser os seus próprios potenciais, ser aquilo que estava adormecido, acordando aquilo que estava dormindo, fazendo brilhar a nossa luz, como disse Paulo e como disse Jesus. Façamos brilhar a nossa luz. Nada há de mais importante, muito mais do que o parecer, muito mais do que o ter, é o ser. Seja aquilo que nós estamos destinados a ser, todos nós. Que assim seja. Muito feliz por vocês e por mim, que essa captação de uma mensagem tão importante regue, inunde e transborde, fertilizando-nos e fertilizando tudo à nossa volta. Como um rio Nilo que faz do deserto uma grande plantação.
Graças a Deus, que toda a terra perceba esse caminho, esse tripé fabuloso de conhecimento, autoconhecimento e prática do bem. Esse tripé do amar a si como ama-se os outros, como ama-se a Deus. Essencialmente. Porque não é amar a si como aparência, como corpo. Não é amar o outro nos seus desejos, nas suas ordens, nas suas dominações. É amar o Deus em mim, amando o Deus no outro. A caminho de amar o Deus em tudo e em todos. Namastê. Muito, muito, muito bom. Nossos encontros aqui tem essa leitura inspirada, essa leitura comentada, essa leitura fertilizada por Jesus de O Pequeno Príncipe. Tem esse transbordamento, essa oração, essa multiplicação que nós fazemos aqui ao final e que nós sugerimos que todos vocês façam também, compartilhando aqui no Facebook, nas suas redes sociais, visitando o vídeo no canal Maurício Zomignani e sempre compartilhando, sempre transbordando, sempre multiplicando bem nesse papel lindo de reflexão da luz. E por fim, a troca, a confraternização com os fraternos, a troca com os amigos, o diálogo. Vamos lá? Sandra Gomes: eu acho, Maurício, que somos muito pequenos ainda, tudo devagar. Sem dúvida. Mas é o nosso tempo, não é, Sandra? Temos que aprender a amar, a cuidar, a deixar que nos cuidem. Perfeita essa sua colocação. Se é um grande desafio ajudar, é também um grande desafio ser ajudado, não é? Escutem novamente, vocês, amigos, amigas, Sandra, a frase que todos nós dizemos sobre a velhice: a única coisa que eu não quero é dar trabalho. Vejam como orgulho tenta nos bloquear a fundamental experiência da ajuda, onde é tão importante ajudar quanto aprender a ser ajudado. Porque Deus, é preciso entender, é o grande cuidador do universo. Muito legal, Sandra. Nilza Lousada, saudando os amigos. Célia Regina, Sandra Gomes, Andréa Santos, Rosângela Hauptmann, Anne, Andréa Salvatore, Adelaide Dias. Muito feliz pela nossa felicidade, pela felicidade da nossa decisão de estarmos aqui. Daqui a pouco eu vou lá para o Semente de Luz, 19h30 estarei lá. Uma palestra presencial, vou levar os nossos livros, cuja renda está sendo integralmente destinada aos amigos do Rio Grande do Sul. E sempre foi destinada a projetos sociais também na sua integralidade. Se houver interessados, vai ser fabuloso nos confraternizarmos também nesse trabalho da reflexão dos livros e da ajuda aos pequeninos do mundo, como orientou Jesus. Muito obrigado pela presença de todos. Essa semana
voltamos a convidar a todos à oração ação todos os dias às 18 horas, de segunda a sábado. Estaremos aqui, estudando o Livro dos Espíritos e transbordando. Da mesma forma que aos domingos, às 17h30, fazemos o estudo e o transbordamento de O Pequeno Príncipe e do Evangelho. Um prazer enorme estar com vocês, um ótimo final de domingo e até o próximo encontro. Um grande abraço, até a próxima.